Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Guilherme Câmara Meirelles, que é professor de Relações Internacionais. Guilherme, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, nós conferimos, né? O chanceler disse que o Brasil vai apoiar publicamente a proposta de acordo para Gaza apresentada por Trump nessa semana. Agora, isso depende também de uma resposta do Hamas. Ele deu, por exemplo, 72 horas para a liberação dos reféns que ainda estão em Gaza, mas isso é a partir do momento que o Hamas concorde com esse acordo. O Hamas disse que precisa de alguns dias para negociações, 4, 5 dias. O que você achou dessa proposta e você tem expectativa de que ela seja aceita? Eu acredito que ela não vai ser aceita pelo Hamas porque ela prevê algo que para o Hamas seria a pior das circunstâncias, que é a liberação imediata de todos os reféns. E a única moeda de troca que o Hamas tem agora são esses reféns que eles capturaram lá em 7 de outubro de 2023. Isso é uma condição que faz parte da base do plano que o Donald Trump e o Netanyahu propuseram e que o Brasil agora pegou a gente aqui de surpresa também, a gente não sabia, né? Ficamos sabendo agora, mas que o chanceler Mauro Vieira elogiou. Mas o que chama a atenção é que a grande discordância entre os países que estão elogiando esse plano é que o Donald Trump ele sinalizou, embora ele não tenha dito de maneira clara, mas ele sinalizou nas entrelinhas em algumas entrevistas que isso abre espaço para finalmente a criação de um Estado para os palestinos. O que para o Netanyahu é algo que ele não concorda e ele não vai permitir, ele já falou publicamente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Hamas não vai aceitar por causa da questão da liberação dos reféns e eu acredito que a longo prazo o próprio Netanyahu vai recuar porque ele não vai permitir que haja a criação de um Estado palestino enquanto ele for o líder de Israel. Isso inclusive ele já falou logo depois do pronunciamento junto com Trump que ele não aceita a criação do Estado. Há dúvidas também de como seria a administração de Gaza após esse acordo. Agora, para o Hamas tem a oferta de Trump de anistia. Deles poderem se entregar às armas, eles serem anistiados e liberação também de cerca de 2.000 palestinos que estão presos em Israel. Nem isso seria um atrativo? Nem isso, porque fica claro que o Hamas não confia em Israel. O Hamas, como grupo terrorista, naturalmente, ele tem essa desconfiança em relação ao maior inimigo deles, que é Israel, e aquele que o apoia, que no caso, os Estados Unidos. Agora, o que você falou é muito interessante por causa isso da criação de um governo que vá gerenciar ali esse Estado, porque tudo indica que seria na figura do Tony Blair, que foi premier britânico durante muito tempo. E se a gente pegar o histórico dele, ele é uma pessoa que, depois que passou pelo comando do Reino Unido, né, ele foi uma pessoa muito criticada pela atuação no Oriente Médio, que ele é uma pessoa que atuou como uma espécie de embaixador informal no Oriente Médio, porque ele sempre fez, vamos dizer assim, o jogo de Israel contra os palestinos. Então ele é muito mal visto pela comunidade palestina, pela Cisjordânia, pelos habitantes de Gaza, então ele não tem essa interlocução. Então, caso isso seja aprovado, dificilmente vai ter uma aprovação dos palestinos, da população palestina como um todo, dentro da autoridade palestina ou do próprio Hamas, para aceitar a figura do Tony Blair. Até porque ele tem também aquele histórico de ter participado daquela invasão desastrada no Iraque, né, em 2003. Né, então, é uma pessoa não muito bem vista nessa negociação. E Trump ele falou do acordo do século, não só para Gaza, mas pelo Oriente Médio. Uma pacificação, ele que quer o Nobel da Paz, né, vem defendendo isso, já fracassou naquela negociação com o Putin. Exato. Em relação à Ucrânia, nós vamos falar depois disso, mas ele agora enfrenta problemas internos mais sérios, né? Trump vinha num embalo muito favorável, conseguindo implementar todas as políticas deles e pela primeira vez os democratas conseguiram a maioria que precisavam na Câmara, faltaram 7 votos, né, que teriam de ser dos democratas para que houvesse aprovação da proposta orçamentária de Trump. E ele tenta inverter a narrativa, dizendo que os democratas querem garantir acesso à saúde também para os imigrantes. E, na verdade, eles querem preservar algum investimento em saúde que Trump tem cortado, inclusive com vacinas. É uma reformulação total, uma negação da gravidade de vários problemas, não é? Como é que você vê esse contexto de Trump, todas as ações que ele tem tido internamente, a questão da utilização de força militar nos estados e cidades democratas, a intervenção nas universidades? Então, o tipo de regime que o Donald Trump representa, pegando assim a extrema-direita, ela historicamente ela tem que encontrar um inimigo comum. Então ela encontra inimigos
para jogar a população contra esse inimigo. Então foi assim, Hitler com os judeus, Salazar com os comunistas, Franco com os comunistas, enfim. E agora no caso dele a gente vê que os imigrantes são esse inimigo em comum. Esse inimigo em comum. E aí o ponto é, a saúde é a chave para a gente entender tudo isso, porque isso já é histórico, né? A grande bandeira do Barack Obama, um democrata, foi aquela história do Obamacare, né, que era de você universalizar a saúde pública nos Estados Unidos. Algo que lá, aqui que a gente tem o SUS, né, que é tão elogiado mundialmente, mas lá não existe isso. Na Covid, durante a pandemia, eles tiveram que tomar medidas emergenciais para conseguir dar assistência à população, porque inclusive o custo de assistência médica lá é muito alto. E aí, o grande temor dos republicanos, no caso do Trump, é que essa pauta da saúde, ela volte para a mão dos democratas, né, que sempre levantaram essa bandeira, né? Isso foi dentro dos Estados Unidos, quando se fala de Barack Obama, a primeira coisa que se lembra é da questão da saúde pública. Então, sempre que tem essa bandeira da saúde pública lá, isso é um problema para os republicanos, porque isso pode voltar a população a olhar para os democratas novamente. Então, tudo gira em torno disso. Agora, como foi falado aqui na reportagem anteriormente, essa questão do shutdown é algo que já acontece há muito tempo nos Estados Unidos, várias vezes. Inclusive, e a maior foi com o Trump, né? Outro mandato dele. Foi com o Trump, exatamente. Mas desde 1981, mais ou menos, já aconteceu cerca de 15 vezes, desde os anos 80. Então é algo comum que aqui no Brasil a gente não está acostumado, porque aqui a gente tem vários partidos. Se não tem um acordo de um partido com o outro, o país, de certa maneira, segue igual. No dia seguinte está tudo normal. Lá não é assim. Lá eles têm praticamente 2 partidos que comandam o país, republicanos e democratas, e assim, literalmente no dia seguinte as pessoas não têm vários serviços caso esse orçamento não seja aprovado. Então, inclusive serviços essenciais, porque na verdade os funcionários ficam de licença naquelas áreas não essenciais, mas como não há pagamento de salário, até nas áreas essenciais eles acabam se afastando também. Exato. O que fica geralmente a parte das fronteiras, ela continua funcionando, né, de monitoramento das fronteiras, muito por causa dessa questão dos imigrantes, né, e também as Forças Armadas, né, elas continuam de prontidão, a segurança pública. Mas, por exemplo, saúde, educação, muitos funcionários não trabalham porque não tem salário, ou eles trabalham sem salário, vão receber retroativamente depois, então é algo complicado. Agora, como esse embate é sério entre os democratas e republicanos, ou entre os democratas e Trump, porque eles queriam essa oportunidade de tentar barrar o avanço dele nessas mudanças, algumas até inconstitucionais, esse shutdown pode demorar muito tempo. Eu acredito que sim. Da última vez foi cerca de 35 dias, o que é bastante tempo. Tem consequências na economia e relações externas. Exatamente, não só lá dentro, mas inclusive aqui no Brasil, porque a gente não sabe, porque o grande problema em relação ao mercado internacional é que, por causa do shutdown, os institutos internos dos Estados Unidos, eles não divulgam as informações econômicas. E o mundo seguia por causa das informações econômicas do governo dos Estados Unidos. Os mercados reagem a isso, né? Exatamente. Quando sai dado de emprego, de inflação, de consumo nos Estados Unidos, a decisão do FED que vai ser agora em outubro. Que vai ser em outubro. Então, tudo indica que, quer dizer, não se sabe, mas tudo indica que a taxa de juros pelo FED vai ser reduzida finalmente. Então, assim, mas isso é uma perspectiva. Se a gente não tem dados de emprego, se a gente não tem dados de inflação por causa do shutdown, o mercado não tem como entender, os investidores não têm como entender. Isso o que vai acontecer. E isso afeta diretamente aqui no Brasil, justamente porque não se sabe se esses investidores vão vir para cá, porque aqui somos uma moeda mais segura, de certa maneira, ou se eles vão olhar para cá e falar assim, é um país emergente ainda, né? Com problemas fiscais, com problemas fiscais, também. Então tem essa questão do tarifaço, então quer dizer, vamos investir, por exemplo, no ouro, né, que é uma unidade com lastro muito bom. Né? E que vem batendo recordes já há muito tempo, assim, porque, nesses últimos dias, inclusive. Né? Como era, por exemplo, até os anos 70. Né? Até os anos 70, toda a emissão de dólar, toda a emissão de moeda no mundo era lastreada em ouro. Mas né? O dólar está perdendo essa força como uma defesa, em boa parte pelas políticas de Trump. Né? Sem dúvida alguma. O próprio Trump declarou recentemente que ele gosta de um dólar forte, mas ele sabe que um dólar fraco pode fazer as empresas nos Estados Unidos ganharem mais dinheiro. Né? Então, aquela toda coisa, aquela estratégia comercial que envolve as tarifas também. Quer dizer, desvalorizar maior a moeda. Retorno. Agora, claro. Há consequências do shutdown, então vamos ver como vai ficar todo esse impasse. Né? O Brasil acompanhando, o mercado brasileiro até estava gostando do dólar em queda, porque isso ajuda no controle da inflação, pode abrir uma brecha aí para corte dos juros também pelo Banco Central daqui. Né? Tudo indica que é isso que vai acontecer. Né? A taxa Selic no Brasil já está num patamar alto já tem algum tempo, e agora com essa situação nos Estados Unidos, a tendência é que a próxima Selic ela se reduza
reduza um pouco, até porque a inflação no Brasil ela está sob um controle, ela está bem, ela está estável, né? Então, quando ela está estável, chega a hora de você reduzir a taxa de juros, que é justamente para estimular o investimento no país. O mercado, por enquanto, ele espera mais a virada do ano, mas vamos ver como é que vai ser o encaminhamento de toda essa situação. Eu agradeço muito a participação do Guilherme Câmara Meirelles, que além de professor de Relações Internacionais, também é jornalista. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Agora com vocês.